Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e hoje nós vamos abrir uma pauta com um tema novo que, bem ou mal, a gente vem discutindo já faz um bom tempo por aqui, não é isso, Valdir? Exatamente, é um tema que está quase a todo instante dos nossos episódios retornando numa forma pontual ou transversal, como os mais jovens chamam hoje em dia. Nós vamos falar sobre sofrimento. O sofrimento nunca foi um tema específico, eu imagino, das nossas discussões, dos nossos momentos de podcast, mas hoje nós resolvemos falar sobre sofrimento e a sua relação com o cristianismo e o espiritismo. Só para lembrar o nosso ouvinte, este é um episódio que vai estar na nossa coluna de filosofia também. Muito bem, antes de começar, então, lembrando, deixem o seu like lá nos posts de lançamento do Instagram e do YouTube também. Sempre no YouTube primeiro, graças à diligência do Valdir, e no Instagram, quando a minha diligência entrar em campo, que é um certo atraso, a gente pede desculpas aí pra vocês, mas a gente tá se esforçando. Vocês devem ter visto aí, a gente teve uma novidade com os cortes, né? A gente começou a experimentar e vamos tentar a partir de agora ser mais regulares também. A gente viu que a resposta com os cortes de vídeo tem sido bem legal, a gente tem recebido comentários muito bacanas e a gente agradece muito por isso. Não se esqueça de compartilhar os episódios que vocês gostaram, a gente tem um site, lá no site você pode baixar para ouvir offline em qualquer dispositivo, em qualquer momento, em qualquer circunstância e também pode enviar aí para os seus grupos de zap, na família, no centro, entre amigos. Mas vamos lá então, sem perder mais tempo, vamos direto para a nossa pauta de hoje. Valdir, sobre o que vamos falar e quais são os aspectos mais importantes do nosso tema de hoje? Vamos lá, Rodolfo. Simplesmente soltar a palavra sofrimento ao Léo não faz muito sentido pro ouvinte, não faz sentido pra gente. Nós precisamos de delimitações para entender do que nós estamos falando e qual a direção que nós queremos abordar o assunto. Então, primeiro, ouvinte, não é nosso objetivo aqui, nunca foi, discutir se o cristianismo é a melhor das religiões, se ele é a pior das religiões, se ele pode melhorar, se ele não pode melhorar. Não é esse o objetivo de hoje. Nós não estamos aqui para falar sobre se Jesus estava certo, se Jesus estava errado. Nós não estamos aqui para falar se os textos do Evangelho Antigo estão corretos, estão errados. Há uma série de problemas que nós já discutimos em outros episódios, comentando sobre a dificuldade que é saber o que Jesus Cristo realmente teria dito. Há uma dificuldade para saber qual é o texto mais antigo dos evangelhos, porque hoje, dentre os que estão na Bíblia, nós sabemos que é Marcos, mas nós também sabemos que tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas compartilham uma fonte histórica mais antiga, que eles chamam de fonte Q. Então, não é esse o nosso problema hoje. Como este episódio nasceu, ouvinte? Nasceu de um interesse peculiar que eu tenho pelas expressões pictóricas, pelas imagens, pelos quadros, por tudo aquilo que é uma representação visual. Conversando sempre com o Rodolfo e com o Dayan, e nas vezes em que eu consigo sair de férias, eles sempre acham engraçada a quantidade de fotos que eu tiro de templos, de igrejas, de sinagogas, de mesquitas, de templos budistas, enfim, de onde eu estiver, se houver um templo, eu provavelmente irei entrar nesse lugar, e se eu achá-lo arquitetonicamente interessante, ou que as imagens dentro deste templo são interessantes, sobre um ponto de vista artístico, estético, eu certamente tirarei fotos disso. E eu estava conversando com o Rodolfo, num dos nossos cafés semanais, e eu comentava com ele sobre como é surpreendente para mim a intensidade das imagens que refletem sofrimento dentro dos templos católicos, né? Nós somos frutos de uma cultura cristã, de uma cultura majoritariamente católica ainda até hoje. Então, boa parte de nós que cresceu indo vez ou outra à igreja se acostumou com entrar num lugar em que no seu palco principal, no altar, você tem uma pessoa sangrando pregada numa madeira,
com um dos lados do corpo frequentemente perfurado e sangrando, e com a cara lavada de sangue porque tem uma coroa de espinhos no topo. Isso se tornou tão natural para nós ocidentais que nós não nos surpreendemos com entrar e ver um corpo morto e torturado preso como a principal imagem religiosa deste tempo. E quando você tem curiosidade de observar o que está pintado ao redor, o que está exposto ao redor em esculturas, às vezes, você percebe que ali tem gente sendo queimada, gente sendo trespassada por lança, gente sendo flechada em árvore, pessoas sendo queimadas em churrasqueiras, gente sendo cozida em tonéis de óleo. Isso tudo é natural na imagética cristã dos últimos 1.500 anos, digamos. Eu não conheço, por exemplo, nenhuma igreja que tenha essa idade e que tenha imagens ainda nela. Então nós estamos falando, quando eu falo sobre isso, eu estou falando de boa parte dos templos dos últimos 500 a 800 anos. E onde é que isso se tornou um pouco mais curioso para mim é que quando eu fui visitar catacumbas pela primeira vez, as catacumbas não tinham essas imagens de representação de sofrimento, né? Ao ir às catacumbas em Roma, por exemplo, você vai encontrar peixes, cruzes, imagens míticas ou místicas, gregas, mas você não vai ter essas representações de sofrimento. Eu, pelo menos, não me lembro de ter encontrado nenhuma. Se você vai a uma igreja ortodoxa, né, uma igreja cristã ortodoxa, grega, russa, ou mesmo na Turquia, você se depara com igrejas que são absolutamente lindas por dentro, pintadas em cores vivas, vibrantes, com cenas muito variadas, e todas elas representando um espectro de compreensão do cristianismo completamente diferente. Você não encontra gente crucificada, você não encontra gente sangrando, pregada, cortada, cozida, frita, flechada, nada disso. Geralmente são representações que dão uma ideia muito mais parecida de você estar olhando aqueles quadros imperiais. Gente com grandes túnicas, com muito dourado, com muito roxo, com bordô, cores frequentemente relacionadas à realeza, à nobreza, enfim. Não dá nem para dizer sobre os templos na Ásia, porque a versão deles é muito... A percepção deles de religiosidade é muito diferente da nossa. E a nossa cultura, de fato, está mais próxima dessa herança católica. Eu conversava com o Rodolfo, né? A minha grande questão para o Rodolfo era, cara, será que nós fomos ensinados por meio do cristianismo católico a adorar o sofrimento, a ver no sofrimento um elemento de valor, de importância, uma coisa que nós devemos louvar? E depois a nossa conversa avançou no ponto de que, será que o cristianismo, ou melhor, será que o espiritismo absorveu isso do cristianismo católico e trouxe isso para dentro da sua representação cultural, uma louvação, um reconhecimento de um valor no sofrimento em si? Porque na nossa conversa caminhou em direção aos livros, já que os espíritas têm muito pouca representação imagética, né? Nós não temos pinturas, não temos quadros. Quer dizer, a gente tem um quadro negro ou uma lousa de nova nos centros, mas não costuma ter grandes imagens. É uma foto estilizada do Kardec, uma do Bezerra ou do Eurípides, uma coisinha ou outra ali que não é relevante artisticamente. Mas os espíritas são muito fiéis da sua literatura, eles acham a sua literatura muito importante. E na literatura espírita há uma louvação ao sofrimento que é impressionante. Assim. Eu citaria 2 livros espíritas que para mim são o suprassumo do que há de muito importante em louvar o sofrimento, e os 2 têm o mesmo autor, né? Eu diria que Ave Cristo e Renúncia são 2 livros que são pilares do sofrimento na cultura espírita. Então, Rodolfo, hoje nosso ponto, respondendo a sua pergunta, e agora que o nosso ouvinte sabe da onde surgiu a nossa conversa e para onde a gente quer ir, nós vamos falar sobre o sofrimento no aspecto de a religião é capaz de aliviar o sofrimento, a religião é útil para nós lidarmos com o sofrimento. Nós vamos falar sobre o papel do sofrimento na teologia cristã e, por fim, nós vamos abordar o aspecto filosófico espírita acerca do sofrimento.
Rod, vamos lá. Qualquer um encarnado sabe, sem a menor sombra de dúvida, até aqueles que se iluminaram no Oriente, que a vida é sofrimento. A vida tem sofrimento. Estar vivo é estar sofrendo. Não tem. Para nós, ocidentais, parece não haver muita saída. O sofrimento existe e ele não é algo que vai ser eliminado da nossa existência. Para nós, na sua leitura da situação, para nós, espíritas, brasileiros, herdeiros de uma tradição cristã e católica, a religião ajuda a lidar com o sofrimento? Valdir, eu acho que a gente deve estabelecer uma premissa para a nossa conversa. Precisamos aqui de uma conclusão prévia, uma espécie de definição que guie a nossa conversa. Claro, este é um podcast dedicado, em primeiro lugar, ao público espírita, o simpatizante do espiritismo, interessado em espiritualidade, filosofia e religião. Portanto, isso já é uma condicionante, mas acho que a primeira ideia que a gente deve colocar em cima da mesa é a seguinte: a vida é como ela é e nossas mentes interpretam a realidade forjando camadas em cima da realidade. E aí, o modo como nós lidamos com o que acontece com a gente é parte de um mundo que é só nosso. Ele não é parte da natureza. Então, assim, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de como os humanos veem sua própria realidade. Eles experimentam limitações, experimentam a dor, suas mentes criam explicações e significados que nem sempre batem com a realidade. A religião é um instrumento desenvolvido pela mente humana para ajudar essas criaturas específicas a lidar com a dor e com o modo como as mentes humanas lidam com a dor. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque se eu pego e respondo sua pergunta, a religião ajuda ou não a lidar com o sofrimento? Meu receio é que eu tome como ponto de partida algo que não seja a realidade. Dado que a religião é um elemento da realidade dos humanos, quer dizer, uma invenção humana para lidar com, entre outras coisas, o sofrimento, fica mais simples. Aí eu posso agir, por exemplo, como um sociólogo, um historiador, um antropólogo, e não como um teólogo. Em resumo, essa é uma das ideias. E para responder previamente, eu acho que é uma ideia mal sucedida na maior parte dos casos. E nós vamos discutir ao longo desse episódio os porquês, em específico falando do espiritismo. Mas se o pessoal que está nos ouvindo tiver alguma dificuldade de entender, pense, por exemplo, pense no mundo natural, né? Tem um bicho que... sabe as pessoas com vídeo de gatinho no Instagram? Que é um perigo. Se você gosta de gato, fica vendo vídeo de cachorro, de gato, né? O negócio não para de aparecer, né? Eu não tenho gato nem cachorro, e assim, não tenho nenhuma intenção de ter, inclusive. Mas eu gosto de bicho, eu gosto. Eu gosto dos bichos lá no lugar deles. Então, por exemplo, eu gosto de natureza selvagem. Eu tenho minhas fraquezas no Instagram. E um bicho que eu admiro é a onça pintada, por exemplo. Eu gosto de vídeo de onça pintada. Imagina, é um bicho que mergulha, que caça debaixo d'água. É um felino que caça debaixo d'água. É um negócio impressionante. Eu acho impressionante ver vídeo de uma onça pintada pulando de cima de uma árvore, mergulhando no rio e trazendo um jacaré, às vezes 2 vezes maior que ela, no dente, pra fora. Eu acho isso muito legal. Agora imagine como pode parecer um absurdo que uma onça pintada, um bicho tão espetacular, fique olhando um tucano voando no céu e pensando, porcaria, eu não tenho asa, velho. E se eu pudesse voar? E imagine esse tucano lá de cima da árvore, né, olhando a cobra rastejando ali embaixo e pensando, não seria uma boa se eu tivesse condições de me esconder nas folhagens ali, de repente abraçar uma vaca, matar e comer? Esses são os seres humanos. Eles estão em cima do morro, né, olhando um vale lá embaixo e pensando, bicho, se eu pudesse voar, eu descia bem rápido. Eles comem, se protegem da chuva, se escondem dos predadores e se reproduzem, mas acham ruim, ou começaram a achar ruim a partir de uma certa época, o fato de não poder guardar comida a mais, o fato de ser trabalhoso, ter que sempre andar longas distâncias para conseguir o alimento preferido, o fato de ter que enfrentar predadores. Nós somos uma criatura muito diferente, porque nós temos uma relação muito complexa com a nossa realidade. A religião é um produto disso. Ela não é uma coisa da natureza, ela é uma invenção das nossas mentes para ajudar a lidar com todos esses complexos mecanismos psicológicos que foram nascendo durante o processo evolutivo das nossas mentes.
que continuam sofrendo com o processo evolutivo natural, né? Sofrendo a influência do processo evolutivo natural. Então, ao longo das muitas eras, essa complexa relação entre a nossa realidade natural e a nossa capacidade de agir sobre ela, seja com o uso da inteligência, seja sob os efeitos da imaginação, da especulação, do raciocínio fantástico, fantasioso, mitológico e etc., tudo isso é muito complexo, concorda? Muitos fatores estão envolvidos nessa conta, porque se tudo pode ter começado com um mero desejo natural ou por influência dos sonhos, né? Há pesquisadores que dizem isso. Eu pesquisei muito sobre vida após a morte para fazer os episódios lá do podcast de filosofia, né? Os episódios 1, 2, 3, 4, e recomendar ao ouvinte que volte lá. Tem muito pesquisador que diz isso, olha, há 50 mil anos a gente tem pinturas em cavernas de desdobramentos, né, da alma saindo do corpo. E provavelmente assim, a fonte mais óbvia eram os sonhos, né? As pessoas dormiam e sonhavam que estavam caminhando por aí, que estavam vivendo outras aventuras. Aí quando elas abriam os olhos, elas acordavam na caverna. E a dedução parece muito simples. De onde poderia ter vindo essa ideia? A pessoa viveu toda uma fantasia, né? Toda uma jornada que, enquanto ela estava vivendo, para ela era absolutamente real. E aí, quando ela abre os olhos e acorda, ela está na mesma caverna. O que ela pensa? Fala, cara, existe uma outra coisa dentro de mim. Então, assim, inclusive, é possível que isso tenha precedido o próprio surgimento das religiões. Então, assim, para estabelecer uma boa premissa da nossa conversa, acho que é importante deixar sempre aqui, de lado. Existe o puro e simples fato da vida, que são nossas limitações, as dores e as dificuldades que nós temos, e o sofrimento como algo decorrente do trabalho que as nossas mentes vão fazendo de interpretar, analisar e isso daí. A religião foi criada no meio do caminho, e acho que a gente tem uma boa discussão para fazer sobre se ela mais ajudou ou se ela é só parte do problema, nesse sentido. Certo, mas vamos tentar então trabalhar da seguinte forma esse problema religião ou religião e sofrimento, né? Eu acho importante a premissa que você lançou de que nós temos que manter os dois pés na realidade aqui, porque o sofrimento é um dado da realidade e que a religião é um fruto da realidade também, da realidade, da forma como os humanos existem. Ela é parte essencial da composição histórica humana, mas eu acho que a gente não vai conseguir avançar bem se nós formos voltar, por exemplo, a esses 50 mil anos e a variedade de religiões que a gente tem à disposição. O cardápio de crenças, como você falou uma vez, que temos a religião. Então, vamos focar no nosso parente mais próximo. Vamos falar sobre o cristianismo. O papel que essa teologia cristã teve no desenvolvimento da relação religião, cristianismo e sofrimento. Nos importa nesse instante aqui, ou me importa nesse instante aqui, a seguinte ideia. Ouvinte, vamos relembrar uma das premissas que eu havia dito lá no começo. Nós não estamos aqui para julgar se o cristianismo é melhor, pior, se ele está certo, se ele está errado. Nós estamos aqui para refletir sobre o cristianismo como um dado da realidade. E nesta condição toda nós temos um óbvio. Nós temos a Bíblia, nós temos uma coleção de textos e nós temos uma teologia que se estruturou a partir de uma certa coleção de textos que envolvia pessoas encarnadas que estavam vivendo na realidade, que tinham também os seus sofrimentos e que lidavam com a religião e com o seu sofrimento de uma forma particular, a forma que eles encontraram. Então, Rodolfo, na teologia cristã, nós podemos identificar uma ideia específica de sofrimento? O sofrimento cristão é uma faca de dois gumes. Ele é, ao mesmo tempo, o efeito da punição, num sentido bem amplo. A própria existência material é uma punição pelos crimes cometidos no Jardim do Éden por Adão e Eva, né? Então a existência material é já por si só. O efeito de uma punição é uma condenação. E essa punição é geneticamente transmitida a todos os descendentes. Portanto, esta vida já é o efeito, entendeu? Ela já é uma condenação em seus efeitos. Essa é uma das origens do sofrimento. Ao mesmo tempo, o sofrimento é algo de que nós precisamos para nos livrar da condenação eterna. Nossas vidas são uma punição, mas para que essa punição não seja eterna, para sairmos disso, para alcançarmos a salvação e finalmente recuperarmos a glória eterna,
nós precisamos de um caminho que é basicamente um caminho em que o sofrimento tem um papel importante que eu vou chamar aqui de normativo. Sim, o sofrimento é uma regra. E ele é uma regra por quê? Por quê, Rodolfo? Porque eu aprendi que a gente vai fazer caridade, fazer o bem, que o amor ao próximo era muito importante. Essas mensagens sempre estiveram lá. Se você está nos ouvindo e pensando, mas o nosso Deus é o Deus do amor, Jesus é o príncipe da paz. É verdade que essa mensagem sempre esteve lá. Mas ela não é a raiz da solução. Ela nunca foi, na verdade. Ela nunca foi. O trilho da salvação é, para todo e qualquer cristão, o trilho da salvação que te leva de retorno a Deus, né? Para os cristãos o paraíso celestial, o retorno ao Éden, seja lá o que for. O trilho da salvação exige do fiel que ele combata em si mesmo os efeitos mais nefastos da condenação. Aqueles que estão desde o Gênesis lá na saída do Jardim do Éden, né? O indivíduo humano é uma criatura por si só incapaz e submissa às tentações e aos desejos da carne, às vulnerabilidades típicas da vida material, do ir e vir das coisas, dos instintos, da dor e etc. Você não vai, por natureza, superar isso. Não importa o que você faça, você não vai conseguir. Você será sempre alguém mais fraco do que a força das coisas. Por isso Paulo de Tarso é o grande fundador do cristianismo, porque ele entendeu muito bem, como um bom judeu, como um bom teólogo judaico, né? Ele entendia muito bem essa linguagem das limitações humanas, que quando Adão e Eva são expulsos do Éden, a condenação dos dois é uma série de imposição de limites feitas por Deus. Essa imposição de limites é o que vai condicionar a existência dos dois na matéria, lá fora do Éden. Então, claro que Paulo sabia muito bem disso. Ele sabia, por exemplo, que a nossa capacidade, a nossa força de vontade nunca seria grande o bastante para que a gente pudesse superar essas limitações. E que tentar, aí que está, Valdir, onde que entra o elemento normativo do sofrimento. Tentar fazer isso já era um ato de corrupção. Dizer, você vai dar conta, você é capaz, pelas próprias forças, de superar, por exemplo, a cegueira, a dificuldade de enxergar o bem, você vai lutar contra o vício, você vai superar a tentação e o desejo inadequado. Só dizer isso já é um ato de corrupção. Por quê? Porque, por natureza, o Adão que existe em nós é incapaz de fazer isso. Ele já é, por natureza, incapaz, entendeu? Então, assim, qual é a espinha dorsal do cristianismo? A hipossuficiência do humano. Foram essas ideias de Paulo que chegaram em Santo Agostinho e que botaram um ponto final no credo cristão. A espinha dorsal do cristianismo, na essência, a própria espinha dorsal já meio que quer dizer isso, né? O cristianismo, na essência, é uma doutrina da insuficiência. Como lidar com a insuficiência natural dos seres humanos? E a resposta de Agostinho a Lutero para os nossos dias é: só Deus pode fazer isso por você. Então, seja lá o que for que você deva fazer com a sua força de vontade sempre dúbia e vacilante, no fim das contas, só Deus poderá cumprir esse trabalho e não você. Logo, a lógica geral qual é? Ame o próximo, faça o bem, ajude as pessoas e etc. Mas nada disso vai te ajudar a superar a sua condição de inferioridade. Só Deus pode fazer por você. Então veja, resumindo, o sofrimento aqui tem duas dimensões. Primeiro, ele é o efeito da condenação e segundo, ele é o caminho que você deve buscar para passar por cima da condenação. Por que ele é o caminho? Ora bolas, porque se tudo aquilo que é material na sua existência, né? A carne, os instintos, o desejo, o dinheiro, a vida social, se todos os elementos da existência humana forjam, são camadas de uma armadura de constrição da vontade livre, pura, inocente dos seres humanos, o que você tem que fazer é bater forte nessa parede. Você precisa não ceder, você precisa lutar contra, você precisa mostrar para Deus que entendeu a mensagem. Então, quando você pensa assim, eu posso usar a minha inteligência e a minha vontade para superar as limitações, você está caindo na armadilha de achar que um ser humano pode fazer um trabalho que é de Deus. O que é que você deveria fazer? Se submeter.
Então, o indivíduo cristão, na essência, ele tem que ser um indivíduo submisso à vontade de Deus. E aí, quando ele se entrega, ou quando ele, pelo menos, se dedica à mensagem divina, né? A mensagem divina aqui eu estou me referindo às escrituras, aos textos, e aceita, e não só aceita o sofrimento, mas, de certo modo, busca o sofrimento, ele está mostrando para Deus o seguinte: entendi que esta vida não é boa, entendi que o meu corpo é uma fonte de problemas, então eu vou ajudar o Senhor na obra. Eu vou aqui botar limite no meu corpo, eu vou botar limite nos meus instintos, eu vou botar limite no meu bem-estar, me preparando para a próxima vida. Porque a próxima vida é a vida da glória, esta não é a vida da glória. Então a negação, não só a negação, mas o trabalho positivo de desconstruir as condições materiais de existência, ou de afrontar, entendeu? Onde está a virtude? A virtude está não só na resistência, a virtude também está na afronta. Lembra aquela imagem do Francisco de Assis acordando à noite sob tentação sexual e se jogando num roseral que está lá naquele livro, hoje livro chamado Francisco de Assis, né, romance literário mediúnico, e que ele se joga no roseral e aí ele afugenta os demônios? Aquilo ali é um símbolo supremo da virtude cristã. Eu não sou apenas um resistente, eu sou alguém que dá um passo a mais. Os demônios querem me tentar, eu tive uma ereção sem querer, então eu vou mostrar como é que se faz. E no livro ele se joga e sangra, fala, tá vendo, carne? Não vou deixar isso acontecer. Quer dizer, a ereção é um fato natural da vida, no livro é pintado como o objeto ou o efeito de uma tentação moral, né? Evidentemente. E esse fenômeno natural é controlado com sangue. Isso está em toda a literatura cristã, Valdir. Toda a literatura cristã. Né? E isso começou faz muito tempo, né? Desde antes de Agostinho, e depois, durante a Alta Idade Média, se aprofundou radicalmente. Pois é, Rod. Você falava aí, eu estava lembrando de 2 ou 3 fatos, porque nós estamos aqui, ouvinte, fazendo um sobrevoo sobre a história do cristianismo, né? O Rodolfo falou sobre Santo Agostinho, falou sobre Lutero e sobre o começo com Paulo, então nós estamos fazendo uma visão superficial, digamos assim. Nós estamos olhando do alto para ver o que é que, depois de 2000 anos, nós colhemos dessa relação. Sofrimento, religião, dentro do espectro cristão. Os espíritas têm um argumento que eu ouvia muito nas casas, que era, eu nunca questionei, eu sempre ouvi com boa vontade, que era o argumento de que a grande discussão do concílio católico dos anos 300 havia sido para excluir a reencarnação do credo. Ouvinte espírita, o credo é o conjunto de premissas teológicas que governaria a igreja. E não era. O problema maior era saber se Cristo era Deus ou se Cristo era um homem. E depois, se esta divindade existia desde Cristo, antes de ele nascer, se ela passou a existir na hora que ele nasceu, ou se ela começou a existir no momento em que ele foi crucificado. E muita gente morreu por causa disso. E isso é muito importante para o desenvolvimento cristão nos anos seguintes, porque como Cristo fazia milagres, ou seja, ele impedia e resolvia o sofrimento, ele não poderia ser humano, porque o humano não poderia lutar contra o sofrimento, ele teria que se submeter ao sofrimento. Então a sua natureza divina é comprovada por meio dos milagres. E como o Rodolfo falou, na Idade Média isso se aprofundou bastante. Havia uma doutrina contra o riso, por exemplo. O riso era considerado demoníaco na igreja. Os nossos avós ajoelhavam no milho porque eles aprenderam isso nas escolas católicas, que era a forma de corrigir o pecado, ou de conter o pecado, de punir a carne. Existem muitos meios religiosos de purificação do espírito por meio do sofrimento da carne. Nas nossas festas juninas, nós herdamos o andar sobre as cinzas, o pular a fogueira. Em várias tradições, em vários monastérios, você tem o uso do cilício, um instrumento que você prende na sua coxa, que perfura a musculatura e que você aperta cada vez que você pretende aumentar o seu sofrimento. Então, o sofrimento era algo a ser
parece, nesse cristianismo que nós, humanidade, desenvolvemos por séculos, algo que era desejável. Nós não deveríamos lutar contra, nós deveríamos nos submeter a ele. Pelo menos é isso que eu consegui entender daquilo que você comentava, Rodolfo. Tô longe daquilo que você disse? Não, isso é exatamente, esse é o roteiro. Ótimo, então conseguimos estabelecer aqui um resumo, ainda que muito, muito curto, sobre como o cristianismo se relacionou com o sofrimento, né? Vamos nos manter nesta premissa mais ampla, mais genérica de que o sofrimento, além de um fato da vida, era um elemento moralmente desejável, porque por meio da imposição de dores aos nossos corpos, nós éramos capazes de purificar a alma. Bom, Rodolfo, ganhamos o iluminismo. Qual é o divisor de águas que parece começar a surgir com o iluminismo em relação à religião e o sofrimento? O iluminismo é um evento histórico muito importante, por vários motivos, e o mais importante deles, com relação ao que a gente está discutindo aqui agora, é que o iluminismo ele trouxe uma promessa, uma promessa recuperada da antiguidade, né? Vale uma pequena nota de crédito ao humanismo e ao renascimento, né? Que vieram antes, ali entre o fim do século XV, 1400 para 1500, todo aquele momento que vocês conhecem nas artes, né? Na filosofia, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Maquiavel, Jean Baudin na França, grandes pensadores como Montaigne, e enfim, por aí vai. Então havia um cenário que era basicamente o seguinte, foram mais de 1000 anos desde o fim do Império Romano do Ocidente, e os pensadores já no Renascimento, sobretudo no Renascimento italiano, nesse 1500, portanto, eles começam a recuperar autores antigos, ideias antigas que vão na seguinte direção, de responder a seguinte pergunta: é possível para os seres humanos melhorarem a sua existência por meio da educação? Existe algo que nós possamos fazer por nós mesmos para melhorar a nossa vida como um todo? Porque 1000 anos de cristianismo em um mundo bastante fechado no Ocidente tinha exatamente feito crescer uma cultura que ia na direção contrária. A existência é um ciclo de começo, meio e fim curto que você deve suportar para alcançar a salvação. Essa é a ideia central que deve ser combatida no Renascimento. Assim, é possível pelo aumento das capacidades individuais. É possível, pelo aumento das capacidades individuais, superar o sofrimento, e o aumento das capacidades individuais é algo que você consegue por meio da educação. Por isso, aquela ênfase nas artes, né, e nas artes liberais. Liberais no sentido de que o indivíduo pode aprender por conta. É uma coisa que você pode individualmente fazer em você mesmo. Então, beleza. Então, caminhamos alguns séculos de muita luta, a religião ainda era muito importante, né? Teve a reforma de Lutero, as guerras de religião, a Guerra dos 30 anos, 1648, as crises posteriores, e aí no século XVII, a ciência começa a ter um papel muito grande, né? Tudo começa lá atrás, um pouco lá atrás, com os filósofos, mas aí chegamos na era de René Descartes, e finalmente chegamos em Isaac Newton. Isaac Newton é o sujeito que produz a maior transformação no cenário. Ele é muito impactante. E não é só o Newton, eu gosto de citar o Robert Boyle, por exemplo, o cara dos estudos sob pressão e tal. Mas beleza. Quando chegamos no Iluminismo, nós temos um confronto histórico gigantesco. Por quê? Porque estamos nos primórdios da industrialização, as navegações já aumentaram o tamanho do mundo bastante, mas a industrialização está aumentando o poder que os indivíduos têm sobre a natureza. Então, mineração, construção de máquinas, né, os trens e por aí vai. E, claro, o movimento filosófico se aprofunda, viu, Valdir? Aquela semente do Renascimento, ela cresceu. Então, ela vai lá de trás dos primeiros pensadores humanistas, antes de Maquiavel, passa por Maquiavel, até chegar em Jean-Jacques Rousseau, por exemplo. E onde essa visão do indivíduo como um agente capaz do próprio destino assume a linha de frente do combate histórico. Então, qual é a grande promessa do iluminismo? A gente costuma usar um texto do Kant, né, do filósofo Immanuel Kant, um pequeno texto que ele escreveu, na verdade, para um debate de jornal, para simbolizar esse momento, né? O debate era o que é o iluminismo. E é muito interessante porque é mais ou menos como em 92 a gente está discutindo o que é a globalização, sabe? Tipo, os caras fizeram um debate
sobre a história do presente deles, assim, né? Tipo, cara, tem um negócio enorme acontecendo, o mundo tá mudando. O que é isso? Os revolucionários, os políticos falavam em fim da Era das Trevas, em afastar definitivamente a religião dos assuntos públicos, toda essa história que a gente aprendeu no colégio. Mas a pergunta do Kant era o que é o iluminismo? E a resposta é: o iluminismo é a saída da inferioridade. Essa é o cerne da resposta dele. O iluminismo é a saída da menoridade. Menoridade. E o mais importante, da menoridade de que o ser humano, ele próprio é responsável. Ele é o seu próprio carrasco. E o que é a maioridade? O que é a maioridade? A maioridade é a capacidade de agir por conta própria, de não estar sob o governo do juízo dos outros. Esse é o grande lema do iluminismo. O iluminismo é a saída da menoridade. A maioridade é a capacidade de agir sem estar sob o governo dos outros, que é a autonomia. Essa é a promessa iluminista. E é essa promessa iluminista que dura, que prolonga e que vai bater na mente do Kardec. Por isso o Allan Kardec era aluno de um sujeito como Pestalozzi, que era um discípulo de um sujeito como Jean-Jacques Rousseau, e obviamente numa Suíça dominada por esse caldeirão de ideias, que ao mesmo tempo agora, já no século XIX, está em choque com outros problemas, né, políticos, por exemplo, o imperialismo, o colonialismo, o retorno das monarquias. Não é uma era de estados republicanos e democráticos, é uma era ainda de monarquias autoritárias, muito pressionadas, né, pelos direitos individuais ainda não temos direitos coletivos, mas já temos ali uma pressão muito forte para julgamento justo, direito de defesa, né? Que veio bater no Brasil na Constituição Imperial de 1824. Rod, vamos lá. Parece então que o Espiritismo vai estar diante de uma contradição essencial. Por quê? Porque, no fim das contas, se o Kardec era um discípulo tardio do Iluminismo, e o Iluminismo propunha uma doutrina de autonomia, de superação da inferioridade, e ao fim das contas, o Espiritismo surge como algo, e nós temos batido nessa tecla muito frequentemente. O Espiritismo não era uma religião quando ele nasce. Kardec frequentemente se manifesta no sentido de que o Espiritismo era uma doutrina filosófica, de que o Espiritismo era uma visão de mundo distinta, que poderia ser admitida por judeus, por muçulmanos, por cristãos, por qualquer pessoa. O Espiritismo só vai se tornar uma religião com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até aquele instante, parece que o Kardec não tinha nenhum dilema na mão. Ele é um discípulo tardio do Iluminismo. O Iluminismo propõe uma doutrina de autonomia. O Iluminismo quer que o ser humano seja capaz de conduzir a si próprio. O Iluminismo pretende que nós sejamos capazes de lidar com o sofrimento pelos nossos próprios meios. E aí Kardec abre mão destas premissas e saca o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a minha dúvida surge. Demos um passo para trás? Porque nesse momento ele parece se colocar numa situação muito delicada, porque pelo que nós conversamos até esse instante, sob um aspecto de fundamentação do raciocínio, a religiosidade cristã é necessariamente uma tutela do indivíduo. O indivíduo é incapaz de cuidar de si mesmo e ele precisa tolerar, mais do que isso, aceitar de bom grado o sofrimento, porque o sofrimento o salvará numa outra oportunidade. Daí, o Iluminismo diz, coisa alguma, nós temos que nos tornar autônomos. E num certo instante, parece que Kardec abre mão desta possibilidade iluminista de uma existência autônoma contra o sofrimento para retomar os laços anteriores do vou me submeter ao sofrimento, porque o sofrimento é bom, porque o sofrimento purifica, porque o sofrimento é a vontade de Deus, porque eu não posso fazer nada contra ele, porque na próxima vida eu vou ser melhor. Minha pergunta, o Espiritismo conseguiu, nestes últimos 150 anos, resolver esse nó górdio? Resolver este problema que surgiu quando Kardec resolve dar um passo além e trazer para dentro do que era uma doutrina filosófica baseada no iluminismo, um elemento religioso
cristão, a contradição existente no mesmo corpo. Nós conseguimos lidar com isso nos últimos 150 anos. O Espiritismo conseguiu se desvincular da ideia de sofrimento intrínseca ao cristianismo? Não conseguiu. Não conseguiu e, francamente, acho que não conseguiu e acho que não teria como, sobretudo depois desse momento que você citou. Por muito tempo nós acreditamos que essa solução tinha sido alcançada, mas a gente só não estava enxergando uma obviedade, não tem como. Eu até acho, e continuo achando, que o fundamento de uma crença espírita coerente nos levaria para fora desse cristianismo tradicional. Hoje eu já acho que a própria ideia de cristianismo não pode ser resgatada com os fundamentos de uma crença espírita não tradicional. Por que não? Por exemplo, sempre que alguém dizia pra gente assim, não, vocês não são cristãos, né? Quando um evangélico, um católico mais tradicional dizia, não, o espiritismo não tem nada de cristianismo. A gente dizia, a gente é cristão sim, porque Jesus é o mestre do amor, o príncipe da paz, a gente acha ele um modelo de ética e virtude supremo, ele é governador da terra e ele é, de certo modo, o filho de Deus mais próximo da divindade absoluta que nós temos. A gente sempre insistia nisso, né? A gente falava que a gente também cultuava o evangelho, que todas as regras do evangelho eram pra gente, né? A gente sempre insistia nesse ponto também. Mas isso não é compatível com o que o espiritismo do Livro dos Espíritos, pelo menos nas suas premissas, propôs. Não é compatível. Que basta você estudar um pouco de história do cristianismo. Hoje meu diagnóstico é o seguinte, no fundo os espíritas não sabem nada sobre o cristianismo. Eles foram educados nas igrejas, eles sabem o que as igrejas ensinaram, mas padre não ensina você a história do cristianismo. Eu ainda acho que os protestantes têm mais chances de saber algo sobre a história do cristianismo do que os católicos, porque muitos deles acabam estudando em escolas onde a informação está mais liberada, né? Como, por exemplo, a história dos evangelhos. Eu encontrei mais protestantes que sabem sobre a história dos evangelhos do que encontrava católicos, né? De todo modo, acho que quando você pensa, por exemplo, numa narrativa de origem como a do cristianismo, e mesmo com a figura de Jesus tentando para nós ser uma grande revolução, francamente não houve nenhuma mudança muito essencial nessa narrativa de origem, nem com Jesus, nem com nada que aconteceu depois. Então, o espiritismo não é compatível com isso em suas premissas. Um espírito imortal que já é em si imortal não é compatível com a ideia de ter que esperar a imortalidade vir de Deus. Sim, para o cristianismo, em todas as suas vertentes, apenas a salvação vai elevar o homem da condição de insuficiência. Apenas a salvação. Mais nada. Boas obras, caridade, ser virtuoso são condições para estar bem diante de Deus no julgamento. Mas só Deus salva. Para o espiritismo, nas suas premissas, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque apenas o espírito imortal pode, por seus próprios esforços, ajudá-lo a superar a condição de insuficiência. A condição de insuficiência é apenas um estágio do desenvolvimento de algo que em si já tem tudo. Acabou aí. Já acabou aí. Para o espiritismo, o espírito imortal não tem necessidade de Deus. Não tem nesse mesmo sentido que para todo e qualquer cristianismo tradicional. Entendo. Eu até acho que faz muito sentido que os protestantes compreendam melhor a história do cristianismo, que conversando com um grande amigo de tradição protestante, ele me explica que, cara, assim, acabou os evangelhos, nós ingressamos num período de trevas eternas, que durou até Lutero. Não aconteceu nada no mundo nesse período. Todo o conhecimento e a teologia católica, elas são absolutamente irrelevantes. Nós desconsideramos isso e vamos pular de volta para os textos que buscam a maior conexão possível com aquele momento de Jesus na Terra. Todas as discussões teológicas católicas ficarão para trás. E o que o padre leva para a igreja, no final das contas, já é o produto final de um monte de discussões teológicas e não o que estava acontecendo nos textos bíblicos, etc. Tanto que quem foi à missa sabe que você não usa a Bíblia na missa. Você usa normalmente um folheto chamado da liturgia, né? A liturgia de cada semana. Então, esse folheto segue uma série de ritos específicos durante o ano que vão preparar a chegada da Páscoa, que vão preparar os domingos de Advento até o Natal, enfim. Mas práticas religiosas à parte, parece, ouvinte, que nós conseguimos chegar a um ponto que é
extremamente delicado na nossa relação com o Espiritismo, que é o ponto de que, no fim das contas, o Espiritismo parece não ser algo muito diferente da tradição ocidental religiosa que se aprofundou nos últimos 1500 anos na prática da relação com o sofrimento. Então, fazendo a pergunta de forma mais direta, no fim das contas, Espiritismo, Catolicismo e as outras religiões que derivaram deste processo de evolução cultural parecem lidar todas com o sofrimento da mesma forma. Submeta-se, porque é a vontade de Deus, e isso vai te fazer melhor. Numa descrição, digamos, sociológica ou antropológica, numa leitura, eu estou muito distante de uma afirmação válida quando eu digo que nós espíritas não somos muito diferentes do resto? Não, eu só diria que a gente está num papel de mais dificuldade, porque é bem mais difícil, né? O trabalho do espírita de fazer as coisas se harmonizarem é bem mais difícil, porque com premissas tão opostas. Você percebe? É como enfiar um triângulo no buraquinho do quadrado. É basicamente isso que a gente fez como instrutores do espiritismo durante muitas, no meu caso, décadas já. Foi isso. Assim, imagina quando Kardec vai lá e coloca Moisés como o primeiro revelador, num trilho que deveria levar até o livro dos Espíritos. Não tem como isso fazer sentido. Não existe nenhum mundo quântico onde essa possibilidade faça sentido, entendeu? Não é possível encontrar um só estudioso de verdade do judaísmo, nem do cristianismo, que olhe para isso e diga, nossa, faz todo sentido. A existência de espíritos imortais que evoluem pelos próprios esforços é coerente com a ideia de um pastor hebraico que dizia para a sua comunidade: ajoelhem-se perante o Deus que vai nos salvar da nossa incapacidade. Não tem como. Isso não faz nenhum sentido. E aí, acho que para os nossos ouvintes, assim, você citou 2 livros do Emmanuel no início da transmissão, né, no início da gravação. E uma coisa interessante para os nossos ouvintes é a gente conversar um pouco sobre isso. Onde que eu vejo essa incompatibilidade, então, né? Ora, ainda me surpreende o fato, a gente tem agora mais comunicadores, né, divulgadores, falando de modo crítico sobre o espiritismo. E eu me surpreendo ainda, porque eu fico parecendo que eu fui mais tempo da igreja, enquanto alguns deles tiveram até mais tempo de espiritismo do que eu, né? Mas como eu era um leitor compulsivo, eu tenho gravado na minha memória muita coisa, né? Muitos livros, assim, que eu chego a me espantar, né? Falei, gente, vocês estão criticando essa literatura contemporânea. Vocês não conhecem os livros do Chico Xavier? Vocês não conhecem os romances mediúnicos, né? Deixa-me dar aqui um exemplo. Essa condenação mais recente à eutanásia, por exemplo, né? Que a gente vê nos livros, nas campanhas da FEB. A FEB inventou aí uma campanha de defesa da vida e colocou aí a pena de morte, né? A proscrição ao aborto, a eutanásia. E essa proscrição ao aborto é uma coisa muito da Igreja Católica, assim, também, né? É muito contraditória, porque os católicos mais radicais, né? E não só os católicos, alguns protestantes também, eles avançam até contra o aborto no caso de estupro de meninas, por exemplo, menores de idade, etc. Muitos espíritas tendem a apoiar isso, a apoiar essa vedação contra a lei. E aí, no caso da eutanásia, também isso é uma coisa muito complexa. Não podemos interromper a vida de modo nenhum. Então a Igreja Católica tem suas bandeiras e elas são fáceis. Por que fáceis? Porque o paradigma ali é absoluto. Cara, Deus toma essa decisão e nós não podemos tomar. Acabou. Mas isso não existe, ou não deveria existir para o espiritismo. Não deveria. Só o espírito imortal é responsável pela sua condição mental após a morte, e apenas ele. E mais nada. Não há, inclusive, um ato material que possa dar conta da condição mental do espírito. Em vez de nós investigarmos e investirmos sobre isso, a gente abraçou bandeiras, por exemplo, do catolicismo e passou a transmiti-las como verdades espíritas, só que elas não são facilmente harmonizáveis com as premissas do espiritismo. Logo, há furos. Então lá no livro No Mundo Maior, tem um caso de eutanásia, sossegado, tranquilão, em que o André, indo visitar com o instrutor, acho que Aulus, a pessoa doente, falou, cara, esse cara aqui, vamos fazer o seguinte, tirar logo esse sujeito, entendeu? Tirar ele aqui do corpo, porque
Primeiro ele vai ficar mais legal e depois vamos evitar que a família cometa algum crime aqui. E aí pra não piorar a vida dos parentes, né? E pra ajudar o cabra também, porque depois ele vai ficar meio triste de descobrir que, né, que ninguém aguentava mais ele e resolveram matar o cara, então a gente já tira ele logo. É uma eutanásia. Quer ver um outro livro? Eu só tô citando livros que são canônicos, né, para o espiritismo brasileiro. Chico Xavier, série André Luiz no Mundo Maior, o livro No Mundo Maior, de série A Vida no Mundo Espiritual. Quer ver outro? Do Divaldo. Aquela série mais recente não, né? Aquela série do Divaldo com o Manuel Filomeno, que começou com Os Tormentos da Obsessão, depois Sexo e Obsessão, e o terceiro livro, eu acho que chama Entre Dois Mundos, né? Nesse livro tem um caso de eutanásia em que eles retiram a mulher do corpo, é uma senhora, porque ninguém já mais estava aguentando. Eu não me lembro se era o marido que queria matá-la ou uma das filhas. E aí estavam ali para ministrar alguma coisa e já interromper a vida da mulher. Eles vão lá e para não piorar a vida de ninguém, retirando ela do corpo, ok? Nesses dois livros tem eutanásia, tudo bem? Essas duas decisões parecem contrariar uma regra muito forte de não interromper a vida a não ser Deus podendo fazer isso. E é uma bandeira do espiritismo tradicional conservador brasileiro, febiano e etc. Todas as vezes que eu perguntava para uma autoridade mais próxima da gente, vocês não acham estranho que lá no Mundo Maior, ou no Entre Dois Mundos do Divaldo, tenha esses casos de eutanásia autorizados? O que eles faziam? Não, mas veja só, temos que analisar bem as condições, entendeu? Eu falei, cara, se temos, eu concordo, nós temos, eu concordo plenamente com isso daí. Por que uma proibição normativa tão rígida, baseada num paradigma que não é nosso? Não, mas a vida é um bem fundamental. Eu falei, qual vida? A do espírito, né? Por quê? E ele não morre. Então, assim, qual o problema de proteger uma criança de um ato de violência? Não, porque o aborto, a Deus, sempre se infiltra na reflexão um elemento que não devia estar lá, como a vontade divina, desgosto para Deus. Não, se a menina agora fizeram um aborto nela, essa menina que é um espírito imortal mais tarde pode se arrepender e etc, entendeu? Um monte de pressuposições que não deviam estar lá. Aí, digamos isso, essa menina, né, que foi violentada pelo pai. Imagina como é ter um filho do próprio pai. A vida toda tendo que conviver com isso. Vocês vão ser responsáveis pelo que ela vai achar. Já encontraram por aí uma pessoa que achou legal ou que superou a condição de um ato de violência que durou a vida inteira, ter um filho do próprio pai? Em vez de nós nos concentrarmos nos efeitos da reflexão a partir de um paradigma bem estabelecido, a gente misturou as coisas. E aí, no caso do espiritismo, a bagunça é muito grande. Como é que você bota Moisés sentado no mesmo palco em que você tem, sei lá, Rousseau e Kant? Não põe, cara. É impossível fazer isso. É impossível. E aí, você disse mais cedo, o problema não é que nós passamos apenas a aceitar o sofrimento, a mensagem sobre obediência e resignação no Evangelho. Não, o problema é que a literatura e o credo espírita tradicional, ele foi assimilando esses elementos do cristianismo histórico e transformando o sofrimento não apenas em algo que você tinha que aceitar, mas que você tinha que buscar. Acho que esse é um ponto legal pra gente caminhar o episódio. Não, que você tinha que buscar. Então assim, você tem uma família, você já tem teus 3 filhos pra criar, tu já não paga tuas contas direito, já tá dobrando o turno, o casamento já não tá bem, e você ainda sai na rua procurando o problema. Então começa resgatando o bicho, beleza, dando sopa, tudo bem, se metendo na vida dos outros para ser conselheiro, sem saber, fechando a salinha para ficar escutando o problema dos outros, sem ser psicólogo, sem ser assistente social. Tudo bem, é uma obra, você gosta, de repente você está acumulando, assimilando coisas e se sentindo até responsável pela desgraça alheia, porque você precisa disso. Quando você olha para trás, teus filhos, tua casa, teu teto caindo sobre teus ombros, 2, 3 casamentos depois, em muitos casos, seja lá o que for, mas você não para de achar que o que está acontecendo em Israel é culpa sua. Eu tenho familiar que mora, inclusive, no Oriente Médio atrás de problema dos outros por causa disso. O cristão, na essência, ele não consegue olhar para a própria vida como objeto de cuidado. Ele precisa da ideia de que ele é necessário para a vida dos outros, mesmo que a vida dos outros não melhore, e nem a dele. A vida do cristão não precisa melhorar para ele sentir que a missão dele está cumprida. Esse é um ponto que eu gostaria que os nossos ouvintes refletissem. Se você está aí de bom grado tentando ajudar as outras pessoas,
Isso é ótimo. Abra os olhos, contudo, para os indicadores objetivos de melhora da vida dessas pessoas e da sua. Porque se a sua vida se degrada no processo, isso não é bom para o paradigma espírita. Porque só você será responsável pela superação das suas dificuldades, certo? À medida que as suas dificuldades íntimas aumentam, nada depois da morte vai livrá-lo da dor de que você tenta fugir agora. Então, o cristão, na essência, ele não cuida da própria vida, porque ele não precisa. Deus fará isso por ele. Então isso é tranquilo para quem é um cristão tradicional, entendeu? Agora, a literatura espírita chega e diz o quê? Você morre e depois você está por conta, meu amigo. Se os seus pensamentos são depressivos, ansiosos, se eles são equivocados e etc., você vai continuar sofrendo a influência deles, não importa quantas pessoas você acha que tem ajudado ao longo da sua trajetória. A cruz que você colocou sobre os ombros vai continuar pesando depois da morte para você. Rodolfo, você falou um monte de coisas que eu acho que todos os espíritas que te ouviram vão, em algum momento, vestir a carapuça. A ideia de que, no fim das contas, nós nos sentimos responsáveis pelos problemas do mundo e queremos resolver os problemas que nós não damos conta e buscamos sofrimentos para nós mesmos, achando que esse é o caminho correto. E nos sentimos mal quando buscamos uma vida boa, feliz, harmoniosa, tranquila, sem problemas dos outros nos quais nós queremos nos envolver. De fato, parece que esse é o rito essencial dos cristãos espíritas. Os espíritas adoram se dizer cristãos e nesse ponto parece muito coerente a afirmação. Sim, nós somos cristãos, com tudo o que isso trouxe. Eu queria caminhar para o fim, nós temos aqui no podcast um amigo que sabe aproveitar muito bem a vida. Nesse instante, ele está na China, já faz um tempo enorme, e acabou de mandar uma foto de um prato lindo que ele vai jantar com a esposa. O Dayan, os ouvintes sabem, né? Raramente não está viajando, raramente não está de férias, e agora ele está na China. E aí eu fiquei aqui pensando sobre o que eu senti quando eu vi o Dayan me mandando essas fotos agora, o sofrimento que eu tive de pensar que eu não estou de férias, que eu não estou explorando a Ásia. Mas brincadeiras à parte, Rodolfo, se o sofrimento é um dado da realidade, parte da nossa vida, todo humano experimenta. E se nós não tivermos muita sorte no instrumento mais comum que nós elegemos para lidar com isso nas nossas vidas brasileiras, né? Se nós não tivermos muita sorte com a religião, a filosofia tem algum interesse no sofrimento? É um tema de investigação e eu queria que você encerrasse esse episódio nos falando um pouco sobre o aspecto do que a filosofia tem para oferecer para que nós consigamos ter uma vida menos dolorosa, menos sofrida, menos ruim. E no fim das contas isso também não sei, não sou um professor de filosofia, o quanto a filosofia seria capaz de nos oferecer instrumentos para lidar com isso. De modo geral, assim, né, a gente está fazendo aqui um encerramento, não é para ser uma aula sobre o assunto, mas de modo geral, assim, acho que uma boa comparação é com o modo como ao longo do tempo o trabalho filosófico é o de entender o que é a vida e como ela pode ser melhor. As grandes escolas de pensamento filosófico pré-cristãs, elas tinham praticamente todas uma preocupação muito grande em transformar a vida em algo melhor. Elas apostavam nas capacidades individuais, né? É por isso que a filosofia surgiu. A filosofia surgiu como um instrumento de reação à própria religião, à própria mitologia, né? Ao conhecimento folclórico que foi construído em cima da ideia de que os indivíduos não só são limitados, mas de que eles não podem ultrapassar esses limites. Essa ideia não é só do cristianismo. O cristianismo bebeu em várias fontes, né? Toda a mitologia grega, por exemplo, só para ficar no Ocidente, e não falar da África ou da Ásia, por exemplo, mas em todo lugar, essa ideia é muito comum, de que a nossa existência é de fato limitada. A gente é tipo uma onça pintada que quer ter asas e voar, ou a gente é um pássaro que quer caçar com os pés no chão. Enfim, de todo modo, a gente imagina, sonha, fantasia, quebrar limites, e toda vez que a gente faz isso, a gente leva um tombo. E aí não é à toa que os mitos gregos, por exemplo, insistiram tanto em colocar
os deuses numa condição que eles precisam educar os seres humanos, punindo os seres humanos por tentarem ultrapassar limites, né? Toda vez que os seres humanos acham que são mais espertos do que são, como Ulisses, os deuses vão lá e pregam peças, fazem com que eles sofram para experimentar a dor decorrente de tentar ser o que eles não dão conta de ser. Mas o trabalho filosófico é justamente esse. Não é o de vender promessas furadas, é o de ajudar as pessoas a entender melhor o que é a vida delas e como é possível fazer da vida que elas têm, dadas as suas condições e os seus limites, uma coisa melhor. A antiguidade toda trabalhou nisso até o cristianismo fez as coisas ficarem muito confusas, né? Porque a mensagem cristã é muito dura, muito rigorosa e muito impositiva. A gente citou muito do iluminismo, então em vez de ficar falando, a gente fala muito da antiguidade, para terminar, vou falar um pouco então da recuperação desse sentimento iluminista, né? Uma frase que se transformou no verdadeiro slogan do iluminismo, do Kant, né? Uma frase em latim, sapere aude, ousar saber, né? A aposta dos iluministas era de que conhecimento podia dar condições para as pessoas. Só que chegamos no século XX, durante as grandes guerras, e o diagnóstico filosófico mais importante que nós tivemos sobre todo esse ciclo do iluminismo, 1760, 70, 80, até a Segunda Guerra Mundial, deu errado. Por quê? Porque investir na melhora das capacidades individuais fez com que cada homem tivesse uma metralhadora nas mãos. E com uma metralhadora nas mãos, nós podemos matar muitas pessoas ao mesmo tempo. A industrialização, o colonialismo, o imperialismo levou à ambição desmedida e à destruição do mundo com armas atômicas. E além disso, o ser humano se perdeu. Por quê? Porque ele estava se achando um sujeito da natureza, ele criou um modelo de desenvolvimento histórico em que ele deixou de ser sujeito e virou mercadoria. Ele deixou de ser sujeito e virou objeto. Então, ele não é mais alguém consciente que toma decisões, ele é um robô. Imagine que agora, na era das redes sociais, na era do digital e da IA, qual é o tema dos nossos tempos, né, Valdir? O tema é querendo superar a dor e o sofrimento, querendo superar limitações que fazem parte da nossa natureza, nós estamos cada vez mais na mão de ferramentas que nós achávamos que controlavam, né? Somos dominados pelo algoritmo, pelas demandas de mercado, somos dominados pelo desejo que circula como estímulo de consumo e compulsão de tudo que é jeito. Bom, a filosofia continua aí, ela continua se esforçando para abrir os nossos olhos. Primeiro passo, professor Rodolfo, qual o primeiro passo, eu diria? Quando o caminho é mal feito, educacionalmente, nós sugerimos sempre uma revisão, que você faça uma jornada reversa, reveja os passos do caminho. O primeiro passo é sempre o pensamento crítico. E o que isso significa? Imagine, Valdir, que você está com um binóculo observando os pássaros. Você tem que fazer anotações. Ah, eu achei um assim, achei um pássaro assado. O pensamento crítico é: esse binóculo é bom? Quem fabricou esse binóculo? Ele foi ajustado? As lentes estão boas? Será que esse binóculo não podia ser melhor? O pensamento crítico é basicamente você dar um passo e fazer uma análise, ou pelo menos observar com mais clareza os instrumentos que você usa para medir teu comportamento, para medir tua dor, medir teu sofrimento e medir o que você está fazendo. Cara, eu sou espírita. Tudo que eu tenho feito tem resultado nisso. Como é o espiritismo em que eu acredito? O que são esses livros? Aonde eu cheguei trilhando esse caminho? O que é esse cristianismo? Eu já li um livro de história que não seja de um autor religioso. Eu já fui conversar com um cientista ateu, uma pessoa boa. Porque existem muitas pessoas boas no mundo que não têm religião. Você não precisa de religião para ser uma pessoa boa. Eu não me sinto bem. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Minha ansiedade não diminui. Minha depressão não evolui. Não é melhor trocar, então, os instrumentos que você está usando de cuidado? Rodolfo, você fala. Você sabe onde eu moro? Sabe o que eu preciso para conseguir um psiquiatra na rede pública? Você faz ideia de como é difícil? Faço. Faço e lamento. Entendo como deve ser realmente difícil para uma pessoa sem condições encontrar, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga com quem realmente se afinize. Isento. De preferência uma pessoa não religiosa, mas que seja uma pessoa isenta. É difícil. Não é fácil mesmo. Mas esse é o trabalho da filosofia. A primeira grande recomendação para usar a filosofia em seu favor é necessário trabalhar duro para criticamente avaliar as condições de vida, as condições das ferramentas, o estado atual da sua crença, dos seus valores, das coisas que você está usando para medir o mundo. Porque é bastante provável que uma parte grande dos seus problemas não seja o puro e simples fato de a doença existir, de a carência existir, de as limitações existirem. É muito provável
que uma parte considerável do sofrimento que você esteja experimentando tem a ver com a forma com a qual você está lidando com isso. Existe uma chance grande, sempre existe, de a gente estar piorando as coisas, achando que está melhorando. Esse é um ponto primordial do fato de sermos seres humanos. A gente está sempre lutando muito, às vezes, com os instrumentos errados. Né? A gente está procurando uma saída, mas está procurando do jeito errado. A gente está batendo na porta, a outra está aberta ali do lado. Às vezes a gente está agarrado na grade, sacudindo a grade, e a porta da cela está aberta. É só empurrar e abrir. Como que você vai descobrir isso? É milagre? São os espíritos? Deus vai agir na sua vida? Não. Tentativa e erro, o princípio da ciência. Você vai ter que tentar, você vai ter que lançar mão da coragem de se colocar a caminho. É uma frase maravilhosa do Guimarães Rosa, né? Eu vi que uns tempos atrás muita gente andou falando essas coisas, você solta em rede social, alguém solta em rede social, as pessoas lembram do livro, sabe assim? O que a vida quer da gente é coragem. Mas a coragem essencial qual é? É a coragem do Narciso covarde, que faltou pro Narciso. É a coragem de olhar no espelho. É a coragem de olhar para ver se o binóculo que você está usando está funcionando ou não, entendeu? Talvez alguém tenha tapado as lentes e botou ali uma imagem pré-definida da realidade, inclusive da sua. A gente tem que ter coragem, inclusive, de dar um tempo. Tem que ter coragem de dar um tempo. Tem que ter coragem, assim, né? Não vai largar teus filhos, né? Não vai virar as costas para uma pessoa que realmente precisa de você. Mas será que não deu tempo de observar as coisas de outro ângulo? De subir num outro morro? Ou de descer para caminhar numa estrada diferente e ver como as coisas são? Às vezes aquele teu amigo, aquela tua amiga que está te convidando para assistir uma palestra em outro lugar, às vezes até em outra igreja, em outro centro. Às vezes, enfim, tanto faz. Mas não, a filosofia não entrega respostas. Ela nunca entrega resultados fáceis. Mas ela dura, não é à toa. Ela é mais duradoura do que qualquer outra ferramenta racional que nós temos. Na verdade, ela inaugurou o pensamento racional. Então, eu proponho, eu recomendo que o primeiro passo de qualquer pessoa que esteja vivendo um caminho de um sofrimento duradouro demais, em que todas as escolhas que você tem feito para poder diminuir esse sofrimento não tem dado certo, use o princípio da ciência. Você vai precisar mesmo ir atrás de outros caminhos, fazendo uma análise crítica daquilo em que você tem se apegado tanto hoje para resolver. Eu, por exemplo, me sinto ainda espírita, mas muito mais leve do que eu jamais me senti antes, e melhor. E como eu me acostumei a dizer, a gente tem falado muito isso, né? A gente está vivendo uma crise em público. Nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de uma crise, e nós estamos dando testemunho de uma crise. Mas olha, eu não me sinto bem assim há muito tempo. Então, não é porque o tempo está fechado que a sua vida vai estar ruim. Velha lição grega, né? Assim, dá pra vida ser boa mesmo com condições difíceis? Dá. Rodolfo, obrigado. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte também está feliz com esse seu último trecho, nos dando mais conforto para reconhecer o estado de sofrimento em que talvez nós tenhamos nos metido, sabe? Creio que ficou muito claro durante todo o nosso episódio que nós não temos a intenção de dizer para o ouvinte: largue o cristianismo, abandone o espiritismo. O cristianismo ou o espiritismo é melhor ou pior. Creio que a ideia aqui, que ficou clara, era fazer uma análise sobre a realidade na qual todos nós estamos vivendo. Uma realidade que traz uma carga cultural, que traz uma carga religiosa, que traz uma carga social, que nos conduz a enxergar a nossa experiência encarnados com um certo conjunto de lentes, para usar o binóculo que o Rodolfo apontou como exemplo. E nós, talvez, se invertermos a ordem destas lentes, da religiosidade, filosofia, vida material, convivência no centro, convivência na academia, convivência nos movimentos sociais, convivência no clube que eu frequento, com a minha casa. Talvez um rearranjo na ordem das lentes permita uma apreciação mais clara da realidade e a compreensão de um caminho para fora do sofrimento mais agudo, mais difícil.
Então, não é necessário que todo mundo organize as lentes do olhar religioso e do olhar racional, do olhar filosófico, do olhar social na mesma ordem. Isto pode funcionar melhor para uns, sendo a religião o foco principal. Pode funcionar melhor para outros a religião como um foco acessório. E para alguém, como foco nenhum, simplesmente jogar fora a lente. Então, creio que o nosso papel hoje de expor a nossa percepção de que cristianismo, espiritismo e sofrimento possuem uma longa relação de intimidade, que estas três figuras que hoje estão presentes na nossa realidade espírita no Brasil se alimentam e se sustentam umas às outras, e que talvez não precise ser assim. Talvez nós tenhamos um caminho onde o sofrimento não seja um elemento de imposição do viver, mas seja apenas um dado da nossa realidade, um elemento que está presente porque existimos, e que tenhamos instrumentos, possibilidades, leituras, visões que nos ajudem a nos relacionar com autonomia e independência com as causas daquilo que nos faz sofrer, e não simplesmente numa relação de submissão e de esperança, de expectativa de que, se nós sofrermos calados, se nós oferecermos a outra face e baixarmos o nosso lombo para mais chicotadas, as coisas serão melhores. Nós temos, sim, um ponto contrário, a ideia da submissão, do desejo pelo sofrimento, mas não significa que não haja pontos interessantes de experiência cultural, afetiva, relacional nas tradições que nós herdamos, mas que talvez precisem de algum ajuste nesse caminho. Rodolfo, meu amigo, não sei se você tem alguma coisa a dizer ainda. Eu encerro por aqui. Estou muito feliz com o que nós conversamos hoje. Muito feliz de finalmente podermos falar sobre esse tema que trespassa tantos os nossos cafés. E, enfim, um abraço para você. Muito bem, Valdir, acho que está ótimo, nós fizemos uma boa explanação. A gente vai voltar a alguns temas semelhantes até o fim do ano, numa abordagem diferente, mas vamos insistir nesse caminho, está indo muito bem. Agradecemos a todo mundo que ficou até o fim do episódio. Lembrem-se de deixar seu like lá no YouTube e também no Instagram, e nos vemos em breve. Beijo para todo mundo.